Olá. Então vamos dar continuidade à Era Vargas, né? Nas conversas passadas, nas aulas passadas, nós paramos justamente no Estado Novo de 1937 a 45. Tem uma charge aí de 1937 que mostra Getúlio Führer, Getúlio von Vargas, fazendo uma comparação que Getúlio seria uma espécie de líder de um Hitler à brasileira, à moda brasileira da época, né? Mas, na verdade, tem algumas semelhanças, mas isso não quer dizer que ele foi igual. Semelhante não quer ser igual. Ele foi ditador, por exemplo, igual, né? Em 1937 ele implanta o Estado Novo, que, na verdade, o Estado Novo, de novo, não tem nada. É o desdobramento de um processo de fechamento político, né, de nacionalização da economia que se vem desde 1930. Né? O Estado Novo ele não caiu do céu pronto. É um processo de construção histórica que vem se desenrolando desde 1930. Né? Os historiadores dizem que o Estado Novo é o auge do getulismo no Brasil. Né? E eu particularmente concordo com isso. Né? É o auge, é o momento onde o trabalhismo, o nacionalismo, o corporativismo, né? O paternalismo, né? Chegou no seu auge. Né? Então, nós vamos tratar esse período aí, essa etapa aí. Então, quais são as características políticas? O fechamento da Assembleia Legislativa. Ver que, a partir de 1900, esse processo de fechamento, de fechamento político, ele vem desde do início do golpe, né, de 1930. Mas, em 1937, isso chega no seu máximo, com o fechamento das Assembleias Legislativas. Né? A extinção dos partidos e das eleições democráticas. Isso vai caracterizar o regime varguista nesse período como um regime de total fechamento, né? De fechamento político, na medida que o poder legislativo dos estados são abolidos. A extinção dos partidos também. Né? O pluripartidarismo no Brasil, nesse momento, ele deixa de existir e coloca-se simplesmente o unipartidarismo, né? E as eleições democráticas. Por quê? A partir do Estado Novo, que dura de 37 a 45, nós já vimos, o processo eleitoral para os estados não deixa de existir. O que vai existir é a intervenção no Estado. Vargas vai nomear interventores estaduais, né, que vão substituir os antigos governadores. Então, esse fechamento das Assembleias Legislativas e a extinção dos partidos políticos e das eleições vai legitimar o fim do Estado federalista brasileiro. Né? Aquele sistema federativo que se implanta no Brasil, né, com a proclamação da República, ele deixa de existir nesse período. Tá? Cria-se nesse período, muita atenção para isso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. Fique com esta sigla na cabeça. Falar no Estado Novo e não falar no DIP é mesmo que não falar no Estado Novo. Tá? O que seria o DIP? Qual era o objetivo? O DIP era um departamento de imprensa e propaganda. Qual era a finalidade desse departamento? Fazer um processo de propaganda política, né, de legitimação do Estado Novo. Né? Tipo assim, de manhã cedinho, era do rádio na época, os televisores não tinham chegado no Brasil, nós estamos aí em 37, 40 até 45, né? Os televisores ainda não tinham chegado no Brasil, os primeiros televisores chegam na década de 50 só no Brasil, tá? Mas
o rádio, por exemplo. Quem viveu nesse período no Brasil, de manhã se acordava, né, estava se tocando uma música de exaltação ao Estado Novo. Geralmente músicas de caráter nacionalista, como o hino nacional, né, o hino da bandeira, né, o próprio Vargas falando com a população brasileira. Isso era uma forma de passar a ideia de que o Estado estava voltado para a sociedade, né? E que o papel do DIP na legitimação e consolidação do Estado Novo foi vital, né? Hoje nós temos a imprensa, né? Temos os meios de comunicação, temos a internet como um elemento divulgador de ideias, muito embora exista muito fake news, né? Na época também existia fake news, né? De uma forma diferenciada, porque não existia internet, mas existia, era muito comum se passar coisas que não existiam, né? Que, na verdade, no concreto do dia a dia, né? Que o Brasil era o país que Deus era brasileiro. Sempre as mensagens elas vinham carregadas de um nacionalismo exacerbado, né? De um nacionalismo exacerbado, justamente para criar a ideia de que o regime estava em consonância com a sociedade, né? Era como se fosse uma orquestra. A sociedade, né, os atores sociais deveriam estar em consonância com o governo, né? E o DIP ele desempenha um papel muito importante como instrumento de divulgação do regime. Tá? Qual era o objetivo? Coordenar a propaganda e censurar os meios de comunicação. Veja bem que o fechamento político das assembleias legislativas, né, o fim das eleições democráticas e do federalismo vai se legitimar na censura dos meios de produção, né, de comunicação. Por exemplo, as revistas, os livros, o teatro, a música, né? Você pode ver isso, tanto que é verdade, para passar essa ideia de que o Estado, o Getúlio era a incorporação do próprio Estado, né? Tem uma propaganda da época aí, né? Me parece que é de uma revista ou de um cartaz, né? Onde Getúlio parece, né, uma espécie de fazendo carinho numa criança, num estudante ou coisa parecida, né? Mostrando que isso era uma forma né, de passar essa ideia, né, de corporativismo entre o poder e o conjunto da sociedade. Você pode ver que já dá para perceber que as duas crianças, né, elas são brancas, elas não apresentam crianças negras, porque durante o Estado Novo houve uma intensa valorização, né, da elaboração da ideia de um povo brasileiro, né, pode ser aquela ideia de eugenismo, né, de purificação da raça, que lembra um pouco do nazismo e do fascismo italiano. Vejamos algumas realizações do DIP. Né? Tá aí. Era do rádio, como eu falei antes, né? Em Brasília, às 19 horas. Por quê? Hoje existe a Voz do Brasil, aquele programa que existe até hoje. Né? Quando você está no carro à noite, você liga o rádio do seu carro, está lá. Voz do Brasil. Na época, não se chamava Voz do Brasil. Era a Hora do Brasil. Tá? Quando chegava às 19 horas, tocava-se uma música de cunho nacionalista e o Vargas se pronunciava para falar de economia, para falar de política, para falar de religião, para falar do cotidiano, da vida. Tudo em volta
de uma visão extremamente nacionalista. Divulgava realizações do governo. Olha, o governo construiu estrada, rodovia, portos, então para passar a ideia de uma visão desenvolvimentista, né, de que o Brasil estava dando certo. Vargas era apresentado como, olha lá, como, entre aspas, pai dos pobres, né? Então, o DIP ele foi muito importante nesse processo de passar essa ideia, né? Essa visão paternalista, pater pai, pai dos pobres, que Vargas seria o grande, né, protetor da sociedade brasileira. Que na verdade não é muito bem por aí essa leitura, né? O paternalismo, o corporativismo e o trabalhismo seria uma forma de controle social né, da sociedade brasileira para estar em consonância com o Estado Novo. As comemorações trabalhistas, né? Olha aí, o trabalhismo, como eu falei, né? Chega no auge, no seu auge, na era Vargas. Aí era muito comum, hoje se faz muito pouco, mas foi nesse período que surgiram os desfiles no Brasil, principalmente desfiles de estudantes, 7 de setembro, né, essas datas comemorativas que exaltam o patriotismo, ela surge aí no momento da história brasileira, né? Os operários, por exemplo, tem faixas aqui, né? A Organização Operária Saúde do Presidente Vargas, para passar a ideia que todo mundo, até a classe operária, daí vem a ideia de que ele seria o pai dos pobres, né? E que, na verdade, sem o apoio da... você me pergunta, o sistema de Vargas vai ter o apoio da classe operária? Com certeza, vai ter no momento o apoio, né? Tanto que o trabalhismo é um dos instrumentos base de sustentação do varguismo no Brasil. E todo esse processo de fechamento, né, se revela na cultura. E eu pego a música popular, né? Você vê os desfiles aí, olha, com a foto de Vargas, jovens, levando bandeiras brasileiras para passar a ideia que Vargas era o condutor da nacionalidade, né? O pai dos pobres, né? O homem que tinha vindo para colocar o Brasil no rumo certo, né? Contra o atraso daquele sistema oligárquico que estava ficando para trás. Né? Como se diz assim, o sistema varguista, a burguesia chegou ao poder, não é muito bem assim que nós devemos entender. Na verdade, né, Vargas ele teve apoio das oligarquias do Rio Grande do Sul, do Nordeste, né, das oligarquias dissidentes de Minas Gerais, que romperam com a política café com leite. Na verdade, a era Vargas é uma nova reelaboração das elites, né, de uma parte das elites que não se viam naquele momento, em 1930, no controle político do Estado brasileiro, né, é uma nova forma de permanecer como elite, né? Quando a classe operária aparece, na verdade, a classe operária ela é conduzida pelo sistema, através do trabalhismo, da criação de leis trabalhistas, para passar a impressão que o Estado Novo estava realmente voltado para a massa de trabalhadores. Então, isso se revela na música. Você pode ver o Wilson Batista e o trabalhismo. O Wilson Batista era um compositor, um cantor, né? Então você pode ver que na primeira música do lado esquerdo, né, que foi feita em 1933, está aí embaixo, você vai ver que ela tem um conteúdo que exalta não trabalhar, né? Aquela visão do malandro, do carioca,
né, do malandro que sobe o morro com o chapéu branco, né, que passa na boemia sem despreocupação com a vida, muito aliada à ideia de vadiagem, né, de não trabalhar, né, aquela visão boêmia. Já o samba do Wilson Batista de 40 já é o outro lado da moeda, já exalta o trabalhismo. Isso é reflexo do momento político que se reflete na cultura a partir do Estado Novo. Eu vou fazer uma leitura breve que você vai perceber isso. Isso como vem em prova de concurso, como vem em prova de vestibulares, etc. Você vai ver que o autor é o mesmo. Os contextos históricos, 1933 é antes do Estado Novo. 1940 já era o Estado Novo, porque ele acaba em 45. Há uma mudança no contexto que se reflete na letra da música. Vou abrir aspas. Com o meu chapéu de lado, tamanco arrastado. Lenço no pescoço, navalha no bolso. Olha, a exaltação do malandro, daquele cara boêmio. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho de ser vadio. Fecha aspas. Veja bem que o trabalhismo ele não está presente aí. Agora, vamos fazer a leitura ao lado. Mesmo Wilson Batista de 1940 durante o Estado Novo. Quem trabalha é quem tem razão. Olha, exaltação. Eu digo, eu não tenho medo de errar. O bonde de São Januário, era o bonde lá de São Januário, leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Olha aí a conotação do trabalhismo como influência desse momento político, desse momento ideológico e econômico que o Brasil está passando. Tá? Muito cuidado com essa questão do trabalhismo na era Vargas, no Estado Novo. E se cria uma legislação trabalhista, a legislação trabalhista de Vargas. No período getulista, São Paulo e o Rio atraíram muitos trabalhadores. O governo percebeu a força do operariado e elaborou uma política trabalhista que tinha duas funções. Olha aí. Não tinha o objetivo de resolver a questão, muito embora beneficie, a legislação trabalhista ela vai beneficiar, sem dúvida, a classe trabalhadora, isso é inegável, mas ela tinha um objetivo, era conquistar a simpatia da classe trabalhadora, dos trabalhadores brasileiros. Você me pergunta, Júlio conquistou? Conquistou. Tanto que nós vimos fotografia. Na verdade, o Estado ele vai controlar a classe trabalhadora através das leis trabalhistas. Porque antes não existia leis trabalhistas. Na República Velha, na política café com leite, não existiam leis trabalhistas. Quem ditava as regras de trabalho, era essa relação entre o capital e o trabalho, era o patrão, o capitalista. Olha o objetivo: exercer o domínio sobre os trabalhadores, controlando os seus sindicatos. Olha aí qual era o objetivo do trabalhismo de Vargas. Então não é muito bem ele ser o pai do pobre. Ele tinha um objetivo político, de controle social, principalmente da classe trabalhadora. Você me pergunta, ele consegue isso? Consegue controlar os sindicatos, através de um fenômeno que nós vamos ver mais aí para frente, chamado peleguismo. O que era o peleguismo? Era quando os presidentes dos sindicatos, tipo assim, se vendiam ao governo e adotavam uma política nos sindicatos, não contra o governo, mas favorável ao governo. Por isso que se diz, dentro dos sindicatos hoje, você é pelego. Quando você acusa
um operário de pelego é que ele se vendeu aos patrões ou ao Estado, entendeu? A visão peleguista vem daí, o termo peleguismo, tá? Nesse período, várias leis trabalhistas foram criadas, mas não foram simples concessões do governo. Sim, não foram simples, tinham o objetivo. Também são resultado de luta, até então, porque as lutas operárias elas vêm se arrastando desde o início do século, né? Mais precisamente ali em 1910, mas mais precisamente em 1917, né? Ocorre a primeira greve no Brasil, por exemplo, né? A criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922 também foi um elemento, né? A luta anarco-sindicalista dos imigrantes italianos que vieram trabalhar. Então foi, né? Não foi uma simples construção, mas resultado das lutas trabalhistas, né? Então unir esse agradável. Eu vou ser pressionado, então eu vou trabalhar isso criando um instrumento de controle dessa classe operária. Como? Criando as leis que para passar a ideia que o Estado volto a dizer, passar a ideia que o Estado está voltado realmente com as questões operárias. E que não é bem assim. Esse Estado está voltado com os interesses das elites. Tá? O Estado populista, né, de Vargas, quando diz populista, não quer dizer que ele é popular. Né? O populismo é um fenômeno político que acontece no Brasil durante a era Vargas, acontece até hoje, né? Mas o populismo como um fenômeno político é um elemento de controle social, seja da direita ou da esquerda, tá? De controle principalmente das massas. No caso do Vargas, era controle da classe operária, tá? E que se estabelece através do corporativismo. Né? Doutrina que prega a reunião das classes em corporações sobre a fiscalização do Estado. Olha, o Estado fiscaliza os sindicatos, fiscaliza, né? Se proíbe a greve, por exemplo. Né? E o peleguismo estava aí para ficar calado diante, né? Diante da proibição das greves. Né? Que, por sua vez, busca a cooperação entre patrões e empregados. Né? O Estado se intervém, né? Antes, da era Vargas, do Estado Novo, essa relação entre patrão e empregado não tinha um intermediário, era feito diretamente. Por isso que a situação da classe operária era extremamente grave. Porque quem ditava as regras era o patrão. Por que ele ditava as regras? Porque ele tinha, dentro do capitalismo, as duas coisas mais importantes, que era o capital e os meios de produção. Né? E dentro da visão marxista, vou dizer que, queira ou não queira, quem ainda não teve nenhum pensador no mundo que trabalhou mais o capitalismo que o Karl Marx, nessa relação, ele diz que o patrão, né, ele coloca as condições de trabalho ao operário porque ele tem os meios de produção e o capital. A palavra capitalismo, ó, capital. Aí, capitalismo vem daí. Ele tem o capital e os meios de produção. O operário só tinha a sua força de trabalho. Então, o que é que o Estado Novo faz? Cria uma estrutura, né, de uma legislação trabalhista para relacionar, para controlar essa relação. Consegue controlar? Consegue. Tá? E o peleguismo que eu falei, o imposto sindical era recolhido pelo governo e repassado aos sindicatos, em troca, olha aí, de benefícios. Os dirigentes não entravam em choque com o governo e os patrões. Poxa, estava tudo em casa. Né? O corporativismo revelava a questão do trabalhismo. Né? As classes dominantes e a classe trabalhadora, se ela fosse intermediada pelo Estado, tendo a legislação trabalhista, pronto, o sistema se consolidava. E isso aconteceu? Aconteceu. Né? A ditadura varguista ela se consolida porque ela consegue intermediar essa relação. Tá? Cria-se, olha, a carteira profissional que se tem até hoje, tem aí uma carteira, né, como protótipo, né,
Em 1940 cria o salário mínimo. Ah, Júlio, não existia salário mínimo até aí? Não. E como era feita essa questão salarial? Quem ditava antes era os capitalistas, patrão. Né? Até então, porque não existia uma legislação trabalhista. Tá? Não existia carteira de trabalho, etc. A consolidação das leis trabalhistas. Olha, salário mínimo, consolidação das leis trabalhistas em 1943. Isso é importantíssimo. É isso que vem em concursos, é isso que vem no Enem, por exemplo. Tá? As leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas. A carteira de trabalho de 1932, ela é anterior, né, ao Estado Novo. Isso reforça que essa questão do trabalhismo, do nacionalismo, do corporativismo, do paternalismo e do populismo, que são características essenciais do varguismo, ele começa a se estabelecer a partir de 30, mas que tem o seu auge durante o Estado Novo. Aquilo que eu falei antes. Né? Nada na história cai do céu pronto. Né? Tudo ela tem uma base de desenvolvimento histórico e de base de sustentação histórica. Né? Ocorre a industrialização com o intervencionismo estatal, o nacionalismo. Tá? Júlio, pode-se dizer que a industrialização no sentido moderno, né, se dá aí? Sim. Tá? Se dá aí. A indústria de base, né, que é a usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é implantado durante a era aí no Estado Novo. Tá? Que até hoje existe. Né? A substituição das importações. O que é a substituição das importações? É o Brasil entrando, já no outro patamar do capitalismo, já produzindo aço, por exemplo, né? Explorando petróleo, etc. Só que, porém, com a supervisão do Estado. Né? Se cria, pode-se dizer, nesse momento, um capitalismo nacionalista, né? Com forte intervenção do Estado. Né? Cria-se a Companhia do Vale do Rio Doce, né? E a usina de Volta Redonda, né? Siderúrgica, o Complexo Siderúrgico Nacional no Rio de Janeiro, para a produção de aço. Tá? E quando se fala de Estado Novo, né, nós devemos fazer um paralelo. O Brasil entra na guerra. A guerra foi benéfica para a economia do país, como foi a Primeira Guerra, né, e o Vargas procurou obter o máximo de vantagens do conflito. É a substituição das importações. Né? Aqui na Amazônia, por exemplo, eu estou na Amazônia, ocorreu o segundo boom da borracha. Né? Que foi, vou dar um exemplo, o Brasil, a Amazônia exportando borrachas para a zona de guerra, para a fabricação de pneus, dos veículos, né, de botas, né, da borracha da Amazônia. Foi quando vieram os soldados da borracha. Né? Geralmente imigrantes cearenses que vieram para Roraima, para o Amazonas, para o Pará, né? Para o Amapá, vieram para cá para extrair a borracha. Fizeram um contrato com o governo varguista, né? Que depois eles seriam recompensados. Muitos deles nem foram aposentados. Ficaram aqui pelo interior da Amazônia e ficaram até os últimos dias sem ter uma recompensação financeira por parte do Estado varguista. Teve uma época, ali pelos anos 80, que tentou resgatar alguns
pessoas 70 ali, no final dos anos 70, alguns sobreviventes ainda que já tinham 90 anos e quase, né, por aí assim, que queriam, conseguiram ser resgatados e conseguiram ser aposentados como os soldados da borracha. Que era o soldado da borracha? Eram imigrantes, nordestinos, principalmente cearenses, que vieram para extrair borracha, que seria mandado pelo governo brasileiro, exportado, né, para as zonas de guerra. Seria transformado em pneus para veículos, jipes, etc. Capas de soldados, bota, etc. Tá? E a Amazônia passou pelo segundo boom, né? O segundo explosão da borracha. Não foi igual à primeira, né, da Belle Époque, mas foi muito grande, foi muito interessante isso aí. Tá? É uma substituição das importações como houve na Primeira Guerra Mundial. Tá? A guerra foi boa. O Brasil, no início da guerra, ele era do lado dos alemães, até então porque o sistema varguista se assemelhava muito com o fascismo, o nazifascismo, né? A Alemanha era um grande parceiro comercial, mas depois o Brasil, através de um acordo, que era o Acordo de Washington, Vargas vai ter Washington e assina esse acordo na qual, né, o Brasil muda de lado. É aí que Vargas recebe milhões e milhões de dólares dos americanos para a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Né? Em troca, o Brasil daria posições estratégicas, principalmente de norte e nordeste brasileiro, né? Para a construção de bases aéreas. Aqui em Belém, o aeroporto de Valdecães, por exemplo, era uma base aérea americana, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Era muito comum aviões decolar e aterrissar no aeroporto, porque lá era uma base americana, era um território americano dentro de Belém. Era muito comum os soldados, os pilotos americanos, à noite virem para a zona boêmia e se envolverem com as polacas. Polacas eram mulheres prostitutas, geralmente mulheres brancas, louras, que faziam o programa no Teatro da Paz, ali no Bar do Parque, por ali onde é o Hilton Hotel. E muitas delas foram para os Estados Unidos, né? Casaram e por lá ficaram. E muitas ficaram engravidaram desses pilotos que morreram na guerra, depois ou alguns já retornaram, e que seus filhos, né, são descendentes desses pilotos americanos. Tá? Por que o Norte e Nordeste? Porque o Norte e Nordeste é vital para a vigilância do Atlântico Sul e em linha reta está muito mais próximo das zonas de guerra na Europa. Daí a importância do Norte e Nordeste. Tá? Uma vez eu estava no Amapá, quando eu morava lá, um garimpeiro achou um avião no meio da mata, foram ver, era um avião que estava o restos mortais de um piloto que estava vindo para uma base em Calçoene, né? E pegou um temporal e caiu. E era até hoje, até naquele momento, nos anos 90, era considerado como desaparecido de guerra. Vieram autoridades americanas que levaram restos mortais, apareceram na televisão, recebendo honras militares aqui nos Estados Unidos. Então, essas bases aéreas, em Natal, também teve uma grande base aérea, Belém e Macapá, foram as grandes, não foram as únicas, mas foram as grandes bases aéreas, né, doadas aos americanos em troca, né, desse acordo de Washington. Tá? E o fim do Estado Novo. Né? A participação do Brasil na guerra contra o nazifascismo impulsionou as mobilizações democráticas no país. O Estado Novo caiu após a guerra por uma questão lógica. O Brasil lutar a favor das democracias, logo não fazia sentido manter-se como ditadura. Então, foi um contrassenso Vargas mandar a Força Expedicionária Brasileira para os campos da Itália, né?
tiveram uma boa participação. Muitos brasileiros morreram lá, na conquista do Monte Castelo e Monte Cassino. Estão lá enterrados até hoje, no cemitério de Pistoia. Né? E, ora, em 1945 a guerra acaba. Então seria um contrassenso o Estado Novo continuar. Por que continuar? Porque era uma ditadura que tinha uma semelhança com o nazifascismo, que eles foram dar a vida, era uma contradição. Então a classe militar e alguns setores da sociedade pressionaram Vargas para promover uma redemocratização. Pressionaram, e ele acabou não cedendo. Né? Ele é afastado em 1945 e volta para sua fazenda em São Borja. Se retira da política, fica longe de 1945 até 51, quando ele volta, né, através das urnas, e governa até 54, quando ele se suicida. Tá? Que já é um outro momento que nós vamos ver aí na frente. Tá? Os opositores do regime, os opositores internos, levantam-se contra o regime, os intelectuais, os artistas, a União Nacional dos Estudantes, políticos e, olha, os militares. Tá? Aqueles militares, uma formação mais democrática, diziam que era um contrassenso. Tá? É bom gravar bem intelectuais, artistas, estudantes da União Nacional dos Estudantes, políticos e militares. E a oposição dos Estados Unidos, né? O próprio dos Estados Unidos, né? Não via há muito tempo com bons olhos o Estado Novo. Por quê? Porque o Vargas adotou uma política econômica nacionalista, estatal, desvinculada ao imperialismo americano. Então, a pressão americana, quando a guerra acaba, é muito. Até então, porque a Segunda Guerra Mundial deu para os Estados Unidos uma relevância ainda muito maior, né, que a Primeira Guerra. Né? Se a Primeira Guerra elevou os Estados Unidos à condição de potência econômica e militar, a Segunda Guerra vai dar um impulso muito maior. Né? Até então, pelo início da Guerra Fria, etc. E o fim do Estado Novo. A pressão levou o governo a marcar as eleições para dezembro de 1945. Nesse interim foi autorizada a formação de partido político e o início das campanhas eleitorais. Em 1946, o general Dutra é eleito, nós vamos ver na frente, e governa de 46 a 51. De 51, Vargas volta, se elege por via democrática, né, das eleitorais, e governa até 54, quando ele se suicida. Tá? Então, obrigado, muito obrigado, e vamos, o que nós pudermos alavancar para que haja um impulso maior aí na era Vargas, né? Na outra semana eu dou continuidade. À minha aula.